Seja muito bem-vindo ao mini treinamento, os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. Hoje nós iremos falar sobre 2 perfis comportamentais que precisam ser ajustados. Nós vamos falar sobre o reclamão e o acusador. E vamos direto ao assunto. O reclamão e o acusador. Nós vamos já falar por que vamos tratar os dois juntos. Nós estamos em cada aula tratando de um perfil, identificando, aprendendo a identificar, ver o seu perfil comportamental e principalmente como ajustar esse perfil comportamental para que ele possa ter um resultado melhor e ser mais feliz, tanto na sua vida pessoal como profissional. Mas hoje nós vamos ver 2 juntos, é o 4º e o 5º perfil comportamental, o reclamão e o acusador. Amanhã nós iremos ver o 6º perfil, que é o nervosinho, e eu ainda preparei para você, com muito carinho, com muito amor, uma aula bônus. Vai ser muito especial e eu tenho certeza que vai te ajudar e muito a ajustar o seu perfil comportamental, seja qual for ele, ou seja qual for a combinação de perfis comportamentais que você tem, ok? Então vamos direto à aula hoje. Trataremos os reclamões e os acusadores como uma coisa só. Por quê? Porque eles são primos em primeiro grau, sabe? Vem a pessoa que tem o perfil e ela reclama, e logo vem o acusador. Ou uma pessoa pode ser o reclamão, e o outro pode ser o acusador, ou ela pode também ter a combinação desses 2 perfis. Ela pode ser 50% reclamão, 50% acusador. Ou ela pode ser também um outro perfil e ter esses outros 2. Falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores, né? Nós temos um perfil comportamental predominante e nós temos a combinação de outros. Podemos ter 2, 3, 4 perfis, ok? Então vamos lá. Trataremos os reclamões e os acusadores como uma coisa só. Mas eles são uma coisa só? Não. É que eles trabalham de mãos dadas. É tipo irmãos gêmeos, porque eles são primos em primeiro grau. Uma pessoa vê um problema e ele reclama e ele acusa. Ou um reclama e o outro acusa. É a dupla infalível, o Batman e o Robin, ok? Aí do perfil comportamental. Eles trabalham juntos. O que esses 2 perfis têm em comum é o fato de se eximirem da responsabilidade pelos problemas. Ou seja, o reclamão é um perfil, é o 4º perfil, e o acusador é o 5º perfil. Eles são diferentes. Um reclama e o outro acusa. Mas eles têm algo em comum. E por isso que nós estamos vendo eles de forma junta, em uma única aula. Porque nós vamos ajustar esses 2 perfis da mesma forma. Iremos usar a mesma estratégia. Seja um reclamão ou um acusador, nós vamos usar uma estratégia para ajustar o seu comportamento e para que ele possa trabalhar bem em equipe, seja em uma família, seja em um grupo de estudo, seja num trabalho, seja em uma comunidade, para ele trabalhar bem em equipe, ok? Então, qual é a característica que os 2 têm em comum? Tipo assim, o problema é seu. Ó, aqui o problema. Aqui, ó, o problema não é meu, o problema é seu. O problema é da empresa. Ó, o problema, quem causou foi ele. Ó, foi ali o gerente, foi o funcionário tal, foi o departamento tal. E eles têm como característica em comum, assim, reclamar e acusar para não assumir responsabilidade. Não tem como. Em uma equipe, se vencemos, todos vencemos. Se perdemos, todos perdemos. É como num time de futebol, uma equipe. Se perdemos, todos perdemos. Podemos reclamar do goleiro, podemos acusar o atacante, o meio de campo, mas a verdade
é que quando reclamamos e acusamos, quando perdemos, todos perdem, mas quando ganhamos, todos ganham. Eles trabalham como uma espécie de dupla dinâmica, como eu falei aí, é o Batman e o Robin do perfil comportamental, ok? O reclamão indica algo de negativo e o acusador logo aparece apontando o dedo para alguém. Então o reclamão vai falar, o problema é esse. E o acusador vai dizer, o problema é por causa desse. O problema é esse, e o outro vai acusar, o problema é por causa desse. Então é a dupla dinâmica, é a dupla dinâmica. E aqui eu quero, é muito mais do que uma frase, é muito mais do que uma reflexão, é um pensamento, uma reflexão. Isso aqui daria tema para uma palestra, isso aqui daria tema para um livro. Essa é a foto do meu pai, ele é o meu pai, o meu apóstolo na fé, e ele traz uma frase, uma reflexão muito profunda sobre ser líder. E todo bom funcionário quer ser um excelente líder, né? Então vamos ver o que ele fala aqui, né? E eu trouxe aqui nessa aula sobre o reclamão e o acusador, porque tem muito a ver. E ele foi líder, ele junto com os seus irmãos, teve 3, 4 grandes empresas. Uma das suas principais empresas teve mais de 500 funcionários. Então, ele tem muita história para contar, ele tem muita experiência. Eu pude ver, viver e conviver e ouvir de forma indireta, como filho, como acompanhante, como amigo, eu pude ver muito disso no seu dia a dia, como empresário, como sócio, como empresário de 3, 4 grandes empresas, e com uma empresa, como eu disse, que tinha muitos departamentos, que tinha mais de 500 funcionários, quase 600 funcionários. E aqui ele traz uma reflexão muito forte, muito poderosa. Ele se aposentou como empresário de sucesso, e hoje ele é pastor, ele é apóstolo. Ele é apóstolo, hoje, atualmente, são 4 grandes empresas, um terreno, com sede própria. Então, vamos ver o que ele tem a dizer sobre liderança. Tenho certeza que vai ajudar e muito, principalmente aos líderes reclamãos e acusadores, não só os funcionários, não só os membros da comunidade, mas líderes. Porque também tem líderes, tem chefes que só sabem reclamar e acusar. Vamos ver aqui, ó. Quero te dizer algo sobre ser líder. Pensamos errado, achando que o líder será amado por todos. O líder não é amado por todos. Nem Jesus foi amado por todos. E é bem verdade que Jesus foi odiado, Jesus foi invejado, né? Então, ele já começa com uma introdução muito forte. Quero te dizer algo sobre ser líder. E é algo que você não ouve em qualquer lugar, que você não lê em qualquer livro, e que você não aprende em qualquer aula, em qualquer palestra. Quero te dizer algo sobre ser líder. Pensamos errado, achando que o líder será amado por todos. Pois o líder vai aonde ninguém foi, atrai inveja. Realiza o que ninguém realizou, atrai ciúmes. Fala o que ninguém falou, atrai mágoa. Corrige o que ninguém corrigiu, atrai rancor. E quando leva os seus discípulos, os seus funcionários, a sua empresa e a sua família, né, os seus amigos, e quando leva os seus discípulos à vitória, é descartado, pois não precisam mais dele. Atrai indiferença, ingratidão, decepção e esquecimento. E ele conclui dizendo, só uma pessoa de alma curada, de mente curada, só uma pessoa resolvida, só uma pessoa inteligente, só uma pessoa liberta e curada, só uma pessoa que é bênção e que é abençoador. Só uma pessoa de alma curada pode ser líder. Palavras do apóstolo Gerson Pujesse. Se eu não me engano, está em um dos seus livros, se eu não me engano, está no livro A Força de 2 ou 3, em que ele traz uma ideia para a Igreja de Cristo, que não é necessário uma multidão. Sempre quando Deus vai fazer algo grande, Deus usa uma pessoa, Deus usa um casal, Deus usa uma família, Deus usa 2 ou 3 pessoas. Então, eu quero ler agora de forma
íntegra do começo ao final, sem comentários e sem fazer acréscimos. Só as palavras do meu pai, do ex-empresário e apóstolo. Quero te dizer algo sobre ser líder. Pensamos errado, achando que o líder será amado por todos, pois o líder vai aonde ninguém foi, atrai inveja. Realiza o que ninguém realizou, atrai ciúmes. Fala o que ninguém falou, atrai mágoa. Corrige o que ninguém corrigiu, atrai rancor. E quando leva os seus discípulos à vitória, a vitória é descartado, pois não precisam mais dele. Atrai indiferença, ingratidão, decepção e esquecimento. Só uma pessoa de alma curada pode ser líder. Eu fico aqui muito, muito feliz por ter um pai, por ter um pastor, um apóstolo que possui sabedoria, que possui conhecimento e que foi usado por Deus e que está sendo usado por Deus e que está deixando um legado. Deus abençoe o meu pai e que você possa ter aprendido com essas palavras, porque o líder muitas vezes, sabe, o chefe de departamento, muitas vezes ele quer ser amado. Não. Sabe, ele vai atrair ciúmes, inveja. Não é fácil ser líder. Mas tem uma outra frase no final que eu quero concluir com ela, que é um outro grande empresário, né? E nós vamos concluir com ela. Mas vamos voltar aos reclamões e acusadores. Os reclamões e acusadores geralmente fazem um escarcéu sobre os sintomas do problema, enquanto os solucionadores de problemas buscam descobrir a causa dela. Então, qual é o principal perfil comportamental do reclamão e do acusador? É que eles fazem um escarcéu. Quando eles não sobem no tamanco, eles descem do tamanco. Eles fazem um escarcéu, eles fazem um show, eles reclamam do problema. Quem é que não colocou o papel de enxugar a mão? Quem é que não fez isso? Porque essa pessoa... E começa a reclamar, e começa a acusar. Então, eles geralmente fazem um escarcéu, eles fazem um show. Nós precisamos ajustar esse comportamento. É um problema? É um problema. É um problema pequeno? É um problema pequeno, é um problema grande? Precisa ser resolvido. Então, nós vamos ajustar o perfil do reclamão e do acusador para resolver problemas. E não simplesmente ficar reclamando e acusando. E dizer, o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, esse não é meu departamento, não fui eu que errei, e reclamando e acusando. Nós vamos ajustar o perfil desses dois perfis comportamentais, fazer com que o reclamão pare de reclamar e faça o quê? Resolva o problema. Com que o acusador pare de apontar os dedos e coloque a mão na massa. E para isso, ele vai ter que ajustar o seu perfil comportamental para resolver problemas. E cabe a quem? Ao líder. Ao líder ensinar o reclamão e o acusador a resolverem problemas. Mesmo sabendo que você não vai ser amado, mesmo sabendo que você vai atrair ciúmes, inveja, mágoa, rancor, indiferença. Lembra lá da frase no começo que eu coloquei, né, da minha frase, que eu falo, olha, se você quer ser um bom funcionário, você precisa aprender a lidar com os diferentes. Mas se você quer ser um bom líder, um excelente líder, você precisa aprender a lidar com a indiferença. E o líder tem que saber, você não vai ser amado, ou não será amado por todos. Mas, muitas vezes, o líder precisa entender que ele vai atrair ciúmes, inveja, mágoa, rancor, indiferença. E que muitas vezes ele vai ser descartado. Muitas vezes a pessoa vai sair da empresa, vai sair da equipe. Ok? E nós vamos falar mais sobre isso. Mas o nosso papel como um bom funcionário e como um excelente líder é ajustar o comportamento. O meu comportamento. Se você tem um perfil de reclamão, de acusador, você está tendo informação para colocar em prática e ajustar o seu perfil e ajustar o perfil das pessoas da sua equipe. Vamos continuar aqui. Então, qual é a diferença fundamental entre acusar e solucionar problemas? O acusador de problemas
se concentra na pessoa que comete o erro, enquanto o solucionador de problemas se concentra no que pode fazer para consertar o estrago. Então, nós vamos ter principalmente o acusador, né? O acusador. Nós temos que colocar os nossos olhos e ensinar as pessoas e ajustar o comportamento, o nosso comportamento, o comportamento das pessoas da equipe, ajustar o nosso olhar para que possamos ver o problema e solucionar o problema. Não ficar acusando. Então, uma coisa é o acusador. O que o acusador faz? Ele aponta o dedo. E ele aponta o problema e a pessoa. Agora, qual é o propósito daquele que soluciona? Não é ficar vendo o problema e acusando pessoas, mas é ir para a solução. O que nós vamos fazer? O que eu posso fazer para solucionar esse problema? O leite já foi derramado, e agora? O que pode ser feito? Nós vamos ter que trocar o perfil comportamental do reclamão e do acusador, que é demonstrado aqui por esse personagem, principalmente os de mais idade, entendem, conhecem muito bem ele. Pode ser que você não conheça o desenho, mas você conhece uma pessoa que no seu dia a dia está dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo, eu falei que ia dar errado, eu falei que tinha um problema, eu falei que essa pessoa é um problema. Não, vamos focar em solucionar os problemas. Esse é o meu objetivo e esse deve ser o objetivo de qualquer pessoa da equipe. E vamos ajustar o nosso e o perfil das pessoas. As coisas podem dar errado em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Aqui, usando aqui mais a minha área de trabalho, né? Já fui vendedor, já fui comerciante, já fui professor e hoje como pastor eu sei que os problemas acontecem em qualquer lugar. A melhor família tem problemas. A melhor família tem problemas. A melhor empresa tem problemas. As empresas de ponta, sabe aquelas empresas que tem horário para dormir, sala para o cochilo depois do almoço, sala de massagem, sala de jogos, você vai vestido do jeito que você quer, você vai de forma bem descontraída, você é você mesmo, você tem tempo para fazer lazer dentro da empresa, você pode jogar ping-pong, pimbolim, futebol, você pode ir e fazer massagem nos pés, sabe as melhores empresas para se trabalhar também têm problemas. As famílias e as melhores famílias passam por problemas, possuem problemas. As grandes empresas passam por problemas e possuem problemas. As coisas podem dar errado em qualquer ambiente. Volto aqui. Eu, como pastor, o lugar mais bonito, mais perfeito, o lugar mais perfeito, mais ideal para o homem viver, o jardim do Éden, tinha serpente. Teve problemas. Qual é a questão? É que o primeiro Adão, no jardim, pecou. E o segundo e último Adão, no deserto, consertou. Você está entendendo? Então, nós precisamos ter isso em mente. As pessoas não podem ir para o trabalho achando que estão indo para o parque de diversão. Até mesmo no parque de diversão tem problemas. As coisas podem dar errado em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Esta é uma das frustrações mais comuns no ambiente de trabalho, quando tem um problema. Por quê? As pessoas possuem a ilusão, ou ainda não cresceram o suficiente, ainda são imaturas, para entenderem que há problemas de relacionamento, há problemas de trabalho, atrasa a mercadoria, atrasa a produção, não chegou a matéria-prima, não conseguimos entregar no dia, o que nós vamos fazer? A propaganda não saiu ainda, tem problemas. E nós seremos pagos e bem pagos pelos problemas que resolvemos. A pessoa não ganha um salário, ou não ganha uma recompensa, ou não atinge um alto salário, uma alta recompensa, trabalhando. Está aí o padeiro para dizer que acorda cedo. Acordar cedo, trabalhar de sol a sol,
Trabalhar não significa que você vai ter uma grande recompensa. Nós somos recompensados pelos problemas que vencemos. Não pelos anões que derrubamos, mas pelos gigantes que vencemos. Está entendendo? Identificar problemas é fácil. Reclamar e acusar é fácil, mas resolvê-los é difícil. E quanto mais problemas você resolver, mais valor você tem, mais valor agregado você possui e mais bem pago e recompensado você vai ser. Então preste atenção. Se você já tem o dom de ver os problemas, de se antecipar aos problemas e de saber, ó céus, ó Deus, eu sabia que ia dar errado. Agora, se você tem esse dom, se você tem esse perfil, se você tem o perfil de reclamão, de acusador, de ver o problema, de saber aonde o problema vai acontecer, você está na frente de muitas pessoas. Porque você está vendo o problema, você sabe qual o problema, qual a pessoa, qual o setor que vai gerar o problema, agora só basta você se antecipar e ajudar a resolver esse problema e amenizar os impactos desses problemas, e com isso, você não só vai ser um reclamão e um acusador, mas como um solucionador. Você vai solucionar problemas e você vai ter um valor agregado. Você vai ser um funcionário, um chefe, um líder com um alto valor agregado. Você está entendendo? Então, mais do que ajustar, nós precisamos ajustar e completar o nosso perfil. Melhorar o nosso perfil. Agregar outros perfis. Sermos mais completos. E para isso, precisamos ajustar, ter informação e ir para a prática. Ir solucionar problemas. Esse que é o grande desafio e o propósito de hoje com o reclamão e o acusador. Não adianta você simplesmente mandar embora um reclamão e um acusador. Ah, mas ele acusou o chefe, ele acusou a empresa de estar errada. Tá? Se ele é um reclamão e um acusador, nós temos que ajustar, porque nós temos em nossas mãos uma pessoa que enxerga os problemas antes, que sabe aonde o problema vai acontecer, qual é o departamento e qual é a pessoa que vai gerar problemas, e agora nós precisamos ajustar esse perfil e treiná-lo para que possa solucionar os problemas, amenizar os impactos dos problemas. Mas vamos lá. Entra aqui a questão da cultura do diálogo. Não adianta, não existe relacionamento sem diálogo, ok? Como nós vimos nas aulas anteriores. Então, as conversas individuais são uma via natural para encontrar uma solução ou criar estratégias para lidar com os infortúnios, com os problemas do dia a dia. Então, como é que você vai ter que fazer para resolver esses problemas? Você, para resolver problemas, se aproxime e converse com os reclamões e os acusadores. Eles vão saber muito bem aonde está o problema e quem está gerando o problema, ok? Então, você se aproximar, se você conversar com reclamão e acusador, já é meio caminho para começar a resolver problemas. Peça aos reclamões e aos acusadores que mantenham uma lista contínua de questões problemáticas. Sabe, eles possuem a habilidade, o dom. Não é um defeito, é um perfil que precisa ser ajustado. E quem é que vai ajustar esse perfil? Você. Você tem uma pessoa muito boa. Ele não é um funcionário bom. Se ele é um funcionário bom, dê uma carta de recomendação. Se é um amigo ruim, dê tchau para a direita e eu para a esquerda. Ok? Então, você tem um bom funcionário. E ele consegue ver e identificar os problemas e os departamentos de pessoas que estão gerando problema. E para você ajustar o perfil dele e para você se antecipar aos problemas, o que você tem que fazer? Conversar de forma individual, ter o quê? A cultura do diálogo com os reclamões e acusadores. Então se aproxime, converse com eles, faça com que eles tenham uma lista
tenham uma lista dos problemas e dos possíveis problemas e dos setores e das pessoas que estão tendo problemas. Ok? Vamos continuar. Quando eles começarem a reclamar ou acusar alguém em qualquer outra conversa ou reunião, apenas lembre a eles, acrescente isso à lista e vamos discutir o assunto em nossa conversa, em nosso próximo encontro. Por exemplo, você tem que se aproximar dele de forma individual. Você tem que conversar com ele de forma individual. Você, como um excelente líder, vai ajustar o perfil comportamental dele. Você vai ensinar ele a fazer uma lista. Agora, vamos supor, se estamos numa reunião, se estamos num grupo, e ele começa a atrapalhar. Ele começa a reclamar, começa a acusar. Reclamar por reclamar, acusar por acusar. Não está ajudando em nada? Você fala para o reclamão e para o acusador, seja qual for. Olha, nós vamos dar um tempinho agora, e lembra daquela lista que nós temos? Lembra daquela lista que eu te pedi? Acrescente esse problema, acrescente essa reclamação e acrescente esse departamento, essa pessoa, à lista, e em nossa conversa individual, nós vamos falar sobre isso, ok? Na nossa reunião lá individual, que eu tenho com você lá no seu setor, em que nós dois conversamos sobre isso, então lá na terça-feira, às 10 horas da manhã, então, acrescente isso à lista, porque nós vamos conversar. E você vai ajustando, para que ele, na hora que está em público, para que na hora que ele está em uma reunião coletiva, ele possa ser o quê? Uma pessoa que trabalhe bem, que traga o quê? A solução, e não só a reclamação e acusação, ok? Da mesma forma que os outros foram treinados e ajustados, e que tiveram uma lista, lembra lá do resuminho? Então, nós vamos ver isso agora. Então, você vai conversar com ele de forma pessoal e individual. E você vai treinar ele, vai ajustar ele, e você vai aproveitar a visão dele e vai ensinar ele a se comportar. E se comportar em uma reunião. Mas se em uma reunião ele começou a se comportar mal, começou a reclamar e acusar, você fala, olha, anote aí na lista, porque na nossa conversa pessoal nós vamos falar sobre isso. E aí, na conversa individual, o que você vai fazer? Olha, nós temos a nossa conversa individual para você reclamar e acusar. Para nós sabermos quais são os problemas e aonde eles estão acontecendo. E aonde eles podem acontecer. Mas quando nós conversarmos e identificarmos um problema e vermos o local, o nosso foco é resolver. Então, quando chega numa reunião, uma reunião coletiva, você está lá não para reclamar e acusar. Você está lá para solucionar. Você está entendendo? Então, vamos continuar. Aí vem aqui as anotações dele, que você vai ajudar ele a ter as anotações, que você vai passar um resumo para ele. Lembra do resumo dos perfis anteriores? Então, você vai passar um resumo para ele. É o modelo de resumo para o reclamão ou o acusador, ok? Então, você vai falar na reunião, olha, lembra daquele resumo que eu te dei? Olha, eu vou te passar aquele resumo de novo, e aí você traz para mim, para nós conversarmos na nossa próxima reunião, ok? Sobre esse problema, sobre essa questão aí, sobre esse departamento, essa pessoa, ok? Então, é um modelo de resumo que você vai ensinar o reclamão e o acusador a fazer. E qual é o propósito desse resumo? Fazer ele calar a boca? Fazer ele ficar quieto na reunião? Não, fazer com que ele foque na solução. Esse é o propósito desse resumo, ok? Você vai ensinar e vai fazer com que ele fique focado na solução, ok? Pode ser que em uma reunião, 2, 3, ele cometa o erro de querer reclamar, de querer acusar, mas você vai ensinar, você vai corrigir, você vai conversar com ele de forma pessoal, você vai passar o resumo, você vai conversar com ele, você vai o quê? Aperfeiçoar, você vai ajustar para ele sair do estado de estar simplesmente reclamando e acusando e solucionando, ok? Ele não vai parar de ver os problemas, você não vai fechar os olhos dele, você não vai calar a boca dele, mas você vai ensinar ele a dar um passo a mais, a assumir a responsabilidade, assumir a responsabilidade. Então aqui o modelinho. A questão problemática é a seguinte: toda vez as impressoras acaba a tinta.
e não tem tinta reserva. E aí eu tenho que fazer um pedido para a central e demora 3, 4 dias para chegar a tinta para eu poder retomar o trabalho. Então, sabe, não é possível. Não dá mais. Toda a impressora fica parada 2, 3 dias por falta de tinta. Porque não tem os cartuchos reserva. Nós temos que ter os cartuchos na impressora e temos que ter o cartucho reserva. Isso é culpa do fulano de tal, porque o fulano de tal, ele não pede, ele não faz com que tenha cartuchos reserva. Então, estou dando um exemplo aqui. A questão problemática é a seguinte, porque nós vamos ver daqui a pouco que geralmente são problemas pequenos. E isso é muito importante. Preste atenção. Porque a maioria, mas é um problema pequeno. O papel para enxugar a mão, o cartucho da impressora e o tapete na porta da loja. Mas vamos prestar atenção. Então, a questão problemática é a seguinte, tá? Aqui só, né, a questão do tapete na porta. Uma vez, como comerciante, uma pessoa falou assim, olha, eu só não vou processar a loja porque eu sei do seu atendimento. Porque toda vez que eu venho aqui, eu sou muito bem atendido, mas eu tropecei aqui, ó, e quase caí. E se eu caio e quebro a perna aqui na porta da sua loja, você é o culpado. Eu vou te processar. Uma coisa pequena. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, a questão problemática é a seguinte. Continua. Isso é ruim para os negócios por tal motivo. Então, ele vai ter que ver o problema e ele vai ter que colocar no resumo, isso é ruim para os negócios por tal motivo. Olha, a impressora fica 2, 3 dias parada. O funcionário fica parado. É tempo perdido, é dinheiro perdido. Nós poderíamos estar produzindo. Então, a questão problemática é a seguinte, ele vai ter que escrever no resumo ali, para depois você conversar com ele de forma individual, e só depois passar para a equipe a solução, mas a questão problemática é a seguinte, olha, é os tapetes na porta da loja, é a falta de papel, é a falta de cartucho, é isso, é aquilo. Olha, é que o caixa nunca fala bom dia para as pessoas, nunca sorri. Então, a questão problemática é a seguinte, isso é ruim para os negócios por tal motivo. Esta é a minha proposta para a solução. E por tal motivo que acredito que essa é a melhor opção. Então, o que nós estamos fazendo aqui com o nosso modelo de resumo? Levando ele a identificar e a solucionar. Principalmente solucionar o problema. Olha aqui de novo, ó. E por tal motivo que acredito que essa é a melhor opção para resolver o problema. Ela custará tanto em termos de dinheiro, tempo, pessoal e outros recursos. É aqui que podemos obter os recursos. Este é o plano que proponho. Aqui, ó. Então, depois dele ver, identificar, falar dos prejuízos, que é a parte de reclamão, ele começa a entrar na questão de solução. Ó, eu proponho que seja feito isso, porque essa é a melhor solução. Nós vamos encontrar os recursos, vamos fazer desse jeito, vamos precisar de pessoas, dinheiro, material. É aqui que podemos obter os recursos. Este é o plano que proponho, um plano para solucionar o problema. E não ficar reclamando, mas solucionar o problema. Esta é a função que sugiro que eu execute nesse plano. Ele vai se tornar responsável em ajudar a resolver. Eu não estou aqui só para reclamar. Eu posso fazer isso. Eu posso ajudar nisso. Eu tenho certeza que eu fazendo isso, eu vou ajudar a equipe. Você está entendendo? Fazer com que o reclamão e o acusador resolvam o problema. Esse que é o propósito. Agora, imagine você vai para uma reunião, uma pessoa só fica reclamando, só fica acusando, colocando um contra o outro. E o que eu faço? E agora? A pessoa, não dá, eu vou parar de fazer reunião, porque a pessoa só reclama, a pessoa só acusa. Não. Se aproxime, converse com ela, deixe ela falar. Mostre o seu ponto de vista, mostre a cultura da empresa, use a cultura do diálogo. Ensine ela a falar menos, e a reclamar menos, e a escrever mais, e a solucionar mais.
Não deixar a reunião chata, pesada, reclamações e acusações. Tá entendendo? E aí, você vai fazer com que ele tenha um resumo que vai ajudar não só a resolver o problema, mas a ele assumir responsabilidade e ajudar como equipe a resolver o problema. Geralmente são pequenos erros, omissões, inconveniências comuns em qualquer trabalho. Por outro lado, nenhum problema é pequeno demais a ponto de não merecer atenção. Pequenos contratempos muitas vezes crescem até se tornarem algo grave. Vamos supor lá, vai no banheiro e nunca tem papel para enxugar a mão. Não tem a máquina para enxugar a mão. Não tem papel para enxugar a mão. A pessoa lava a mão e sai molhando o chão. Molha o chão, pisa no chão, suja o chão do banheiro, suja o chão da loja. A loja está sempre suja. Qual é o cliente que quer entrar numa loja suja? Algo simples. Não tem a máquina para enxugar a mão. Não tem papel para enxugar a mão. A pessoa lava a mão e sai abanando e molhando o chão. E aí molha o chão, pisa no chão, suja a loja. A loja está sempre suja. Sempre suja. Sabe, o primeiro sinal de que uma loja, de que um negócio está indo bem ou mal, é se ela é limpa ou se ela é suja. Pega as culturas. Por exemplo, a cultura japonesa. Eles prezam muito pela limpeza e pela organização. E dificilmente eles estão tendo prejuízo. Porque o primeiro sinal em uma casa, se ela está bem ou se ela está mal, é se ela está organizada e se ela está limpa. O primeiro sinal em uma loja, em um projeto, é se o ambiente é organizado e limpo. Então, você pode, não, mas é só o papel do banheiro, para com isso. Mas é um probleminha que vai puxando outro probleminha e que afeta o todo. Como eu disse, tapetes que não são adequados para estarem na porta da loja. Não pode ser tapetes que sejam grossos. Tem que ser tapetes adequados, que tenham um nível, para que a pessoa não tropece. Porque se a pessoa tropeçar dentro da sua loja, cair, quebrar uma perna, Deus me livre, é prejuízo, é gasto, é processo, é danos morais. Então é o papel do banheiro, é o tapete da porta, é funcionário, por exemplo, que sempre está de cara feia. Ah, mas ele, não, se ele não sorrir, se ele não falar bom dia, o cliente não volta e não vendendo. É prejuízo. É prejuízo. É prejuízo, é algo terrível. Está entendendo? Então, são problemas pequenos? São problemas pequenos. Mas problemas pequenos que se juntam e que levam uma empresa, um projeto à falência, que levam uma família ao divórcio. Então, fala para mim, se um reclamão e um acusador não é bom. O problema é se ele não for treinado, se ele não for ajustado. O problema do reclamão e do acusador é se ele não tem um gerente, um líder inteligente, que vai aproveitar, que vai treinar, que vai ajustar, que vai melhorar o funcionário e vai melhorar todo o procedimento da loja, do comércio, da empresa e do projeto. Ele não é chato simplesmente por ser chato. É que muitas vezes ele não sabe como resolver o problema. Mas ter um reclamão e um acusador é algo extremamente importante. Eu aqui nas aulas passadas eu falei, olha, eu amo muito esse perfil. Eu gosto muito desse perfil. Mas é muito importante ter na equipe um reclamão e um acusador. E um líder inteligente que vai ajustar o perfil e que vai fazer com que esse funcionário se torne ainda melhor e venha fazer com que esse funcionário consiga contribuir e resolver problemas. Ajudar a equipe a se antecipar aos problemas, a resolver os pequenos problemas. Tá entendendo? Vamos continuar. Aproveite o olhar crítico. Aproveite as críticas. Ah, mas ele é sempre crítica destrutiva. Não, é crítica destrutiva se você não ajustar o perfil. É crítica destrutiva se você não treinar a equipe. É crítica destrutiva se você ignorar e depois tiver um problema maior. Porque problemas grandes, na verdade, é a junção de muitos problemas pequenos.
Então aproveite o olhar crítico do reclamão e do acusador. Dos reclamões e acusadores para questões problemáticas, por menores que sejam, e reitere com frequência a seguinte perspectiva: sempre que diagnosticar um problema, ainda que ele pareça pouco grave, tente solucioná-lo. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar o olhar crítico do reclamão e do acusador e trocar o comportamento que diz: esse é o problema é seu, a pessoa fez isso. Para o quê? Para uma tendência sempre de diagnosticar um problema, ainda que pareça um pouco grave, pareça pequeno, mas tente substituí-lo por resolvê-lo. Ok? Então, aproveite o olhar dele e ensine ele a resolver. Dos reclamões e acusadores para as questões problemáticas, por menores que sejam, reitere com frequência a seguinte perspectiva: sempre que diagnosticar um problema, ainda que ele pareça pouco grave, tente solucioná-lo. Resolver o problema. O que nós vamos fazer para resolver o problema de guardanapo, de papel no banheiro? O que nós podemos fazer para solucionar o problema de cartuchos de impressoras? O que nós podemos fazer para resolver o problema de mau atendimento? De tapetes ou de material ou de uniforme inadequado que podem gerar problemas? Então, nós temos que fazer com que eles sempre, resolvam um problema. Sempre que diagnosticar, sempre que você ver um problema, ainda que ele pareça pequeno, pouco grave, tente solucioná-lo. Procure formas de resolvê-lo. Aqui está a chave para ajustar o perfil comportamental do reclamão e do acusador. Fazer com que ele troque as reclamações e acusações por soluções. É óbvio que ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai ter que ensinar, você vai ter que ajustar, você vai ter que acompanhar, você vai ter que treiná-lo, corrigi-lo, treiná-lo de novo. É um processo. É mudar o comportamento. Não é fácil mudar um comportamento. Por isso que precisamos de pessoas que sejam excelentes líderes, que vão ajudar. Aqui, eu coloquei essa foto para ressaltar a importância de ele ter um caderno para marcar o que ele vê, o que ele ouve, para ele marcar, fazer uma lista de reclamações e de problemas. É muito importante você trabalhar com caneta, com papel, com um caderno, com um bloco de anotações, seja qual for o perfil. Ok? Então, aqui, reforce para ele, olha, marque esse problema, coloque esse problema na lista e já comece a pensar em uma solução. Ok? Se não ficar na cabeça, fala demais, ele fala 2, 3 vezes o mesmo problema, fica apurrinhando todo mundo por causa do... A partir do momento que ele escreve o problema e ele tem um dia e uma hora para conversar sobre o problema, metade do problema já foi resolvido. Porque o falar demais, o falar com um, fala com o outro, fermenta daqui, o rádio peão, só piora. Então, quando você faz ele trocar o rádio peão por um caderno de liderança, por uma lista de problemas, você desliga o rádio peão e você faz anotações, um relatório. Então, aqui eu ressalto, seja qual for o perfil comportamental, é muito importante que o líder tenha um bloco de anotações. E que você, junto com ele, e você junto com o seu líder, e você junto com o seu funcionário, olhe esse caderno e veja a lista de reclamações e de possíveis soluções. Como é que nós vamos resolver esse problema? Quem pode resolver esse problema? Quanto vamos gastar para resolver esse problema? O quanto que resolvendo esses pequenos problemas, deixaremos de ter grandes problemas, grandes gastos. Tá entendendo? Então, use o papel e a caneta. Seja um bloco de anotações virtual. Ok? É muito importante. Já estamos quase encerrando. Eu quero ser informado. Líder que não quer ser informado está errado. Porque o que nós fazemos? Para de reclamar. Ó, não reclama comigo não, viu? Não reclama comigo não. Se ele não reclamar para o chefe, para o líder,
Se ele não reclamar para o pastor, ele vai reclamar com os outros. E a situação vai ficar pior. Você está entendendo? Aí alguém chega, mas você já falou com o encarregado? Você já falou com o chefe, com o supervisor? Você já falou com o pastor? Eu falei, mas ele não quer saber disso não. Ele falou assim, não fala comigo não. Então, eu quero ser informado. Um bom funcionário, um bom líder quer ser informado. Quando as coisas derem errado, mas sempre de forma profissional e produtiva. Desliga o rádio peão e abre o caderno. Eu quero conversar com você, eu quero saber dos problemas, de forma profissional e produtiva. Ok? Eu quero ouvir as reclamações de forma profissional e produtiva. Desliga a rádio peão e vem falar comigo de forma profissional e produtiva. Nós vamos solucionar. Ok? Falar sobre pequenos problemas, sejam eles quais forem, deve ser algo comum em suas conversas individuais. Não, eu só quero falar das soluções, eu só quero falar das coisas boas. Não só o líder, mas toda a equipe está ali para resolver problemas, para se antecipar aos problemas. Ok? Então, você, em suas conversas individuais com o reclamão e acusador, é o único momento em que você deve ouvir as reclamações, por menores que sejam. E depois que ouvir as reclamações, partir junto com o reclamão e o acusador para a solução. Não só achando a solução, mas ajustando o perfil e ensinando e treinando e acompanhando o reclamão e o acusador a serem solucionadores. Ok? Vamos continuar. Lidar com contratempos poucos graves, um de cada vez, é o segredo do aprimoramento contínuo do desenvolvimento. Se você resolver os pequenos problemas diariamente, você não vai precisar, depois de um mês, resolver um grande problema. E você ensinando a sua equipe a resolver pequenos problemas diariamente, de forma inteligente, de forma criativa, de forma profissional e produtiva, você está fazendo a coisa mais importante aqui, ó, lidando com os contratempos, poucos graves, pequenos. Um de cada vez. É o segredo do aprimoramento contínuo do desenvolvimento. O aprimoramento dos funcionários é contínuo. Adianta, tipo, no final do ano nós vamos fazer um grande, importante treinamento. Nós vamos contratar o melhor especialista da área. Nós vamos pagar uma fortuna para o coach, para o palestrante. Isso aí é jogar dinheiro fora. Isso é jogar dinheiro fora. As pessoas perguntam, pastor, por que os seus ensinamentos e as suas aulas, porque o seu acompanhamento, a sua mentoria é barata? Porque o meu treinamento é fazer com que os pequenos problemas sejam resolvidos diariamente. Eu não quero chegar no final do ano na sua empresa e a sua empresa pensando, olha, nós vamos falir, nós vamos fechar as portas, grandes problemas. Não. Aí você não sabe mais o que faz, você não sabe mais o que faz com o funcionário, você já desistiu do departamento, abandonou o projeto, o sonho, muitos problemas, grandes problemas, e aí você pega o que não tem, gasta com o que não pode, contrata um especialista da área, paga um palestrante, paga aí 10, 15 mil, 20 mil para fazer uma palestra de 1h30. Eu não sou esse tipo de funcionário. Eu sei ser esse tipo de funcionário. Eu sei ir lá no final do ano e motivar, colocar pano quente, fingir que não... Não, mas eu sou o tipo de pessoa, eu sou o tipo de professor, o tipo de palestrante, eu sou o tipo de mentor. Por isso que as minhas aulas são simples e baratas. Porque o meu processo é contínuo e é diário. É diário. Sabe, o meu valor sai mais barato do que um funcionário ruim. Só que o meu trabalho é contínuo, é constante, é diário, é treinando e aperfeiçoando diariamente os funcionários.
É aqui, ó, é o segredo do aprimoramento contínuo do desempenho para grandes resultados. Então, quando a gente coloca na balança, as pessoas veem o meu histórico, a minha experiência, o meu potencial, o meu resultado, elas falam, mas uma pessoa do seu gabarito cobraria aí no mínimo 6, 7 mil. E as suas aulas, o seu treinamento é barato. É porque, sabe, eu quero clientes e eu quero focar no diário, no treinamento contínuo, constante. Eu não quero ir na sua empresa, eu não quero ver o seu projeto uma vez por ano, e num momento difícil. Não, eu quero diariamente ensinar e ajudar. Eu quero diariamente cooperar e contribuir e acompanhar os funcionários para que eles sejam treinados. Então, realmente, se você colocar na balança, o meu valor sai mais barato do que um funcionário ruim na sua empresa, na sua equipe. Porque é diariamente. Não precisa, no final do ano, gastar 12 mil. Não. Às vezes, um acompanhamento diário, mensal, indo lá na empresa 2, 3 horas por dia, vai sair 400, 600 reais por mês. É isso que o empreendedor inteligente, é isso que o grande comerciante empresário entende. Entendeu? É melhor um professor ali, um mentor diário, do que um grande palestrante no final do ano. Então, basicamente, aqui até fica a questão de preço, né? Para você entender um pouquinho melhor. O meu preço não é barato, não é de graça, mas é inteligente, é diário, é contínuo. Aqui, ó, é o acompanhamento e o preço embutido, lidar com contratempos poucos graves, pequenos. Um de cada vez. É o segredo do aprimoramento contínuo do desempenho. Então, eu vou numa grande empresa, então eu vou lá olhar a parte de faxina, organização, faxina, estoque, limpeza, organização. Depois eu parto para ajudar a questão de compra, venda, estoque. Os grandes erros estão na compra, não está na venda. Compramos mal e queremos vender bem. Aí eu parto para a parte mais baixa, limpeza, organização, higiene, compra, estoque, comprar bem para poder vender bem. Aí entra a questão do atendimento, aí entra a questão do relacionamento do chefe com o subordinado, das pessoas da equipe, da empresa com o funcionário, do funcionário com a empresa, da empresa com os clientes, ter uma missão, uma visão e uma missão que contribua com a sociedade. Porque quanto mais você contribui, mais você ganha. Mas, aqui só estou esclarecendo algumas coisas, acho que está sendo muito válido para muitas pessoas. Tem gente falando assim, esse treinamento de 97 por 27 valeria no mínimo 6, 7 mil. É basicamente isso mesmo. Ensine os reclamões e acusadores a se tornarem solucionadores de problemas. É sempre bom ter mais funcionários desse tipo na equipe. Então, não descarte, não ignore, não brigue, não tente fechar os olhos, não fure os olhos do reclamão e do acusador, não cale a boca do acusador. Ensine os reclamões e acusadores a se tornarem solucionadores de problemas. E é sempre bom ter muitos funcionários desse tipo na equipe. Eu quero ter na minha equipe muitas pessoas que tenham olhos e que tenham bocas. Que tenham olhos para ver problemas e que tenham bocas para informar e que tenham mãos para trabalhar. É isso que eu quero na minha equipe. É isso que eu quero na minha família, é isso que eu quero na minha equipe de amigos, é isso que eu quero na minha equipe de estudos, é isso que eu quero no meu trabalho. Seja qual for o meu trabalho, qual vai ser. É isso que eu quero para você como chefe, como empresa. Pessoas que tenham olhos para ver, que tenham bocas para falar e que tenham mãos para solucionar. É isso. E aqui eu vou terminar com aquela frase que eu falei, tão importante quanto a frase do meu pai, que hoje é o meu pastor e apóstolo.
Eu não fui funcionário do meu pai. Mas hoje eu sou pastor do meu pai. Eu sou um pastor dentro do seu ministério, eu sou um co-pastor. Ele é o pastor, eu sou o co-pastor. Ele é o apóstolo, eu sou o pastor. Ele está na igreja sede, eu fui enviado para uma congregação. Então, tão importante como o ensinamento do meu pai ali para líderes, esse aqui eu quero fechar com chave de ouro. Pior do que treinar um funcionário, porque as pessoas dizem, treinar um funcionário é caro quando você treina do jeito errado. Quando você treina do jeito errado, sai caro. Sai caro. Você chamar um palestrante no final do ano, ele vai cobrar aí 20, 25 mil. Por 1 hora e meia. Mas, por exemplo, um treinamento certo e inteligente, você me chama para fazer um acompanhamento de 2, 3 horas diárias na tua empresa, durante 6 meses, vai sair aí 400, 600 reais por mês. Quando muito, dependendo da empresa, 1.000, 1.500, 2.000 no máximo. Então, pior do que treinar os funcionários, porque as pessoas dizem, treinar funcionário sai caro, quando a gente treina do jeito errado. E quando a gente treina do jeito errado, a gente treina um funcionário e ele vai para outra empresa melhor. Porque sabe o que um funcionário quer? Estar numa empresa boa, mas que treine bem os funcionários e que trate bem os funcionários. Porque não tem coisa melhor. Sabe o que é melhor do que salário? Sabe o que é melhor do que dinheiro? É você estar trabalhando num lugar em que você é feliz, em que você é importante, em que você soluciona problemas. Então, pior do que treinar um funcionário e ver ele sair, ir para uma outra empresa e até para uma empresa melhor, ou pior, é não treinar o funcionário e ver ele ficar. É você ter uma pessoa na sua equipe com um perfil comportamental que não se ajusta, que não foi ajustado, que não traz resultados, que não soluciona problemas, que não traz lucro, que não traz recompensa. Então aqui, ó, frase, né, de um grande empresário. Pior que treinar um funcionário e ver ele sair é não treinar o funcionário e ver ele ficar. E aqui eu quero terminar dizendo, e trazendo uma informação lá, uma pequena revisão, trazendo uma informação lá da introdução. Os divórcios, eles não acontecem por falta de dinheiro. Os divórcios não acontecem por falta de diploma, por falta de cavalheirismo. Eles acontecem por problemas de relacionamento. Sabe, um divórcio não acaba, a maioria dos divórcios é exceção quando um divórcio acontece por falta de dinheiro, por falta de escolaridade, por violência e por abusos. Um divórcio acontece por problemas de relacionamento. Uma empresa e um funcionário perde o emprego, uma empresa fecha as portas, não é por falta de dinheiro, não é por falta de funcionários com diploma, não é por problemas de relacionamento. As pessoas vão embora da empresa por problemas de relacionamento. Você está entendendo? Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair é não treinar o funcionário e ver ele ficar. Tratando mal o chefe, chefes tratando mal funcionários, problemas de relacionamento na equipe, clientes insatisfeitos, uma empresa falindo, um divórcio sendo assinado. Então aqui fica, nós teremos amanhã a nossa última aula do perfil comportamental, mas eu preparei ainda uma aula bônus. É uma aula curta, mas extremamente valiosa, que vai contribuir para você como funcionário, para ser um bom funcionário e para você como chefe, para ser um excelente chefe. Que tudo que você fizer prospere, que você realize os seus sonhos, que assim como vai bem a sua alma, o seu coração, tudo vá bem. Deus te abençoe em nome do Senhor e nós nos vemos amanhã para a próxima aula.